Eu cumprimento a todos os nossos queridos amados irmãos aqui em Campo Grande, também os nossos queridos e amados irmãos que estão acompanhando essa transmissão pelo YouTube, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Mas nós vamos nos colocar em pé nesse momento. Hoje já tem sido um dia de alegria. Nós tivemos há poucos minutos a realização de um casamento aqui, os irmãos Leonardo e Jéssica, que oficializaram o seu casamento diante do Senhor. Então isso é muito glorioso nesse tempo tão importante que nós estamos vivendo. Meus amados, nós precisamos entender que é tempo de alinhamento de absolutamente tudo na nossa vida. Precisamos alinhar nos mínimos detalhes. A grande diferença entre as virgens nécias e as virgens sábias de Mateus 25 são os detalhes. Isso aqui foi um detalhe na vida dos amados, um detalhe. E assim também, meus amados, deve ser a nossa vida, ajustar em todos os detalhes. Todos os detalhes devem ser ajustados na presença do Senhor. Nós passamos a festa das trombetas, nós estamos agora num período de 10 dias de profundo arrependimento, de acordo com as festas judaicas, e na semana que vem nós temos Yom Kippur. Por isso é muito importante de nós estarmos alinhados, porque as 7 festas judaicas, elas são um calendário de Deus, elas são as festas de Deus, é um calendário. O Senhor trabalha em cima do seu calendário, Ele não trabalha no nosso calendário. O Senhor tem o seu calendário, e nós precisamos ajustar a nossa vida de acordo com o calendário de Deus. São 7 festas, lembrando que Jesus cumpriu rigorosamente no seu dia as 4 primeiras. Ele cumpriu Páscoa, Pães Asmos, Festa das Primícias, e o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. Falta a Festa das Trombetas, Yom Kippur e Tabernáculos, ou Cabanas, ou Sucote. Tem 3 festas ainda. Então, meus amados, por isso que é um momento muito importante de ajuste na nossa vida espiritual. É um momento de arrependimento. Precisamos nos arrepender profundamente. Os judeus, eles têm 10 dias entre a festa das trombetas e Yom Kippur em profundo arrependimento, para que haja perdão dos pecados. Nós precisamos ter a nossa vida na presença do Senhor desta forma, para que haja perdão dos nossos pecados. Vamos orar ao Senhor, meus amados, fechar nossos olhos. Já em seguida, o diácono Bruno terá um momento de oportunidade na presença do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A ti nós clamamos, Pai, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós colocamos na tua presença agora as nossas vidas. E, Senhor Deus, eu apresento diante de ti todos os amados irmãos que estão nas suas casas acompanhando esta transmissão. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus nós clamamos para que haja perdão, Senhor Deus, das nossas falhas. Ó Deus, daquilo que nós fizemos de errado, Senhor, seja através do nosso falar, do nosso pensar, através dos nossos olhos, ouvidos, Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus nós clamamos, Senhor, para que o sangue de Jesus, que é o único que tem poder, ó Deus, para perdoar, para libertar, ó Deus, nós clamamos, Senhor, para que a nossa vida esteja debaixo desse sangue precioso, para que haja condição de nós estarmos, ó Deus, na tua santa presença, Pai. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus, para que possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas nesta noite. Possamos entender a tua palavra, possamos entender o teu propósito, que a cada dia mais nós possamos nos preparar para o glorioso arrebatamento, Senhor. Ó Pai, o nosso lugar não é aqui, Senhor. O nosso lugar é assim como está em João 14, quando Jesus diz: eu vou preparar-nos lugar. Senhor, nós cremos, Senhor, que um lugar está sendo preparado para a igreja santa que te busca nesta hora, Senhor. Por isso nós clamamos pela tua visitação, já nessa noite. Senhor Deus, seja aqui, seja nos nossos amados que estão em casa, visita cada um, Senhor. Nós clamamos no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém, glória a Jesus. Meus irmãos, podeis assentar, eu chamo aqui o diácono Bruno. Já em seguida, as irmãs vão se preparar também para o louvor. Amém, filho. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou pedir aos amados a abrirem suas Bíblias em Êxodo, no capítulo 14, versículos 21 e 22. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 21, 22 e 27.
Amém? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Eu vou pular lá para o 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. Eu vou ler mais uma passagem que está em Números, capítulo 14, versículos 13 e 4. Livro de Números, capítulo 14, versículos 13 e 4. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos ao Egito. Aqui são duas passagens que remetem ao povo quando saía do Egito. E a revolta do povo ao se deparar com as dificuldades da saída do Egito, ao se deparar com as dificuldades no caminho para a terra prometida. Eu vou pular também para Atos, livro de Atos, capítulo 7, versículo 39. Fala: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. O que eu gostaria de deixar para os amados é a nossa caminhada. Ao sairmos do Egito, eles passaram pelas águas, que faz referência ao batismo nas águas. E nas águas o Senhor derrotou o Egito. Não foram os israelitas que derrotaram, mas o Senhor derrotou o Egito. Então, ao passarmos pelas águas, o Senhor derrota as nossas dificuldades. O Senhor apaga os nossos pecados, o Senhor transforma as nossas vidas. Então, ao passarmos por um grande milagre, ao verem um grande milagre, o povo ainda assim reclamava do Senhor, reclamava das dificuldades que tinha no meio do deserto. E o povo voltou seu coração para o Egito. Então, a gente tem que cuidar para que os nossos corações não se voltem para o Egito, pois eles não tinham como voltar atrás fisicamente, mas eles voltaram em seu coração. O pecado deles ainda voltou ao seu coração. Então, o que eu gostaria de deixar aos amados é que nós possamos se arrepender dos nossos pecados e nós nos voltarmos às promessas do Senhor, pois é um caminho difícil, é um caminho novo em que nenhum de nós passou, mas a promessa do Senhor é que nós entraremos na terra. A promessa do Senhor é a terra prometida, é o céu. Então nós precisamos confiar que Ele vai nos levar até lá. Mesmo que lá tenham gigantes, Ele prometeu a terra prometida. E Ele nos ajudará a batalhar contra todo o mal, contra todo o pecado, contra toda a dificuldade, contra todo gigante que se levantar nas nossas vidas. Amém? Isso é o que eu gostaria de deixar a amada igreja. Amém? Já ficar de pé nesse momento para louvarmos o nome do Senhor, amém? Glorificado seja o seu nome, Senhor. Oh, Pai, enche de fogo os nossos corações na sua presença, Pai. Sonda os nossos corações, Pai, mantenha os nossos corações em Ti. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício,
esse povo, que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Oh Senhor, glória seja dada ao seu nome, Pai, pois tem nos mantido, tem nos guardado, Pai. Oh Pai, como fizeste com o seu povo Israel, muito obrigada, pois nos fizestes filhos, Pai, e tem nos guardado, Pai. Obrigada pela promessa da herança, a promessa da eternidade. Nós te louvamos, Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia. Nosso refúgio, nossa fortaleza, Deus que nós confiamos. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós.
que crê em Ti, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus Todo-Poderoso, nosso escudo. Oh Pai, Tu que tens a Tua palavra pura e fiel, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te engrandecemos e Te exaltamos, Pai. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Meus amados, podeis assentar, tanto aqui, quanto também os nossos amados irmãos que estão em casa, acompanhando esta transmissão. Meus amados, hoje já tem sido um dia de alegria, como nós já falamos, um casamento foi realizado aqui na presença do Senhor, mas também recebemos aqui, em caráter definitivo, os pastores Laurindo, Eliceia, do Amazonas, que estão conosco, a partir de agora morando e residindo aqui em Campo Grande. Então, para nós, uma alegria muito grande, de irmãos que verdadeiramente entendem o propósito de Deus nesta última hora. Nós estamos na última hora, nós estamos nos últimos instantes. Se nós formos para Mateus 25:6, que fala do tempo da meia-noite, nós podemos dizer que nós estamos nos últimos segundos, antes do relógio bater meia-noite, quando acontecerá o arrebatamento. Por isso, meus amados, é tempo de entendermos onde nós estamos no tempo de Deus, onde nós estamos localizados no tempo de Deus e o que está acontecendo. Nós vamos abordar alguns aspectos nesse sentido hoje, meus amados. Convido a todos a abrir a palavra do Senhor em Jeremias 8:7. Livro de Jeremias, no capítulo 8, versículo 7. Jeremias 8:7 diz: até a cegonha no céu conhece as estações que lhes são determinadas, e a pomba, e a andorinha, e o tordo observam a época de sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Queridos, nós vamos abordar no dia de hoje, nós vamos verificar aqui a profunda tristeza de Deus, a tristeza do Senhor, onde Deus separa um povo. O diácono Bruno, ele fez, podemos dizer assim, a introdução desta palavra no dia de hoje. Ele fez a introdução aqui. O Senhor separa um povo lá no Egito, que estava escravo no Egito durante 430 anos. E o Senhor começa a conduzir este povo do Egito em direção a Canaã. Então todo aquele povo, praticamente 3 milhões de pessoas, viram os sinais que Deus estava fazendo, tirando o seu povo com mão poderosa ali do Egito. 10 pragas foram determinadas sobre o Egito, para que Faraó liberasse o povo do Senhor. Depois, meus amados, nós vimos o grande milagre, quando o mar ele se abre, o mar vermelho se abre, 2 colunas de água se formam. A Bíblia diz que o povo do Senhor passou a seco. Só milagre de Deus. Então todo aquele povo viu, eles estavam andando e eles viram, eles presenciaram 2 colunas de água. Mas, meus amados, pouco tempo depois começa a murmuração. O mesmo povo que viu o que Deus tinha feito, começa a murmurar contra Deus. O mesmo povo. E, meus amados, nós lemos aqui no livro de Jeremias, o Senhor dizendo exatamente isso.
O Senhor dizendo que as aves, elas conhecem os seus tempos, mas o povo de Deus não conhece. Vejam só, meus amados, eu vou trazer um aspecto aqui para que nós possamos entender bem o que é isso. Meus amados, quando eu começo a trabalhar numa empresa, obrigatoriamente eu preciso tomar ciência de tudo que são as regras e normas daquela empresa. Como funciona, como é a questão da alimentação, horário de entrada, horário de saída, eu preciso conhecer absolutamente tudo. E a pergunta que eu faço para nós, meus amados, nessa noite, para todos nós: por que eu não estou conhecendo as coisas de Deus? Ou porque o povo de Deus, que deveria conhecer o lugar que um dia ele vai morar, por que ele não conhece a essência do Deus vivo? Por que ele não conhece? O homem conhece tudo nesta vida, mas o homem, ele não busca o seu Senhor, aonde ele vai passar toda a eternidade, ou melhor dizendo, onde está separado, está reservado que ele venha passar. Então, meus amados, é importante nós conhecermos o nosso Senhor. Precisamos conhecer. Aonde? Na palavra do Senhor. Tudo está aqui. Nós já falamos isso, tudo está aqui. Nós utilizamos somente a palavra do Senhor, e a palavra em Hebreus 4:12 diz que porque a palavra de Deus, ela é viva. Então, se a palavra do Senhor, ela é viva, é uma palavra que fala porque o seu autor está vivo, louvado seja o Senhor. O autor está vivo. Mas é o único livro que tem mais de 100 anos onde o autor está vivo. Qualquer autor de um livro aí fora, ele fica vivo durante 20, 30 anos. Mas aqui o nosso autor, que é o Senhor Jesus, essa palavra do Senhor que foi escrita há mais de 3.500 anos, os primeiros escritos com Moisés, o autor está vivo. E esse autor, sendo vivo, meus amados, eu posso perguntar para ele. Se eu não entendi uma passagem, meus amados, eu pergunto para ele, ele responde. Quantas revelações o Senhor tem dado a partir daqui, tremendas revelações da palavra, meus amados, que quantas vezes nós estávamos em dúvidas, e o Senhor usa um servo, usa uma outra serva, para trazer à luz o significado daquela passagem. Quantas vezes nós olhamos, e nós não entendemos. Ontem mesmo me ligou, lá do Amazonas, um precioso amado que está lá, querendo saber uma referência bíblica, ele não entendia. Meus amados, eu também confesso aos amados que eu não tinha me atentado para aquela referência, mas quando ele começa a perguntar, o Senhor claramente começa a trazer à luz o significado daquela palavra, o que o Senhor quer dizer. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Senhor. Por isso que a palavra do Senhor aqui, meus amados, ele vai dizer que o meu povo não conhece as exigências do Senhor. O Senhor, meus amados, ele trazendo aqui que as pessoas estão dentro das igrejas, as igrejas hoje estão lotadas, mas quantos de fato estão ali para buscar o Senhor? As pessoas estão interessadas nas coisas da terra, assim como o diácono Bruno leu aqui, aquelas pessoas que começaram a murmurar ali, elas queriam as coisas da terra, elas facilmente esqueceram o que Deus tinha feito. As pessoas querem terra, meus amados, quem quer terra, vai ter terra, mas vai ficar na terra, vai ficar aqui na terra. Por isso que o Senhor nos alerta nesta hora, que nós precisamos preparar a nossa vida para o céu. Nós precisamos nos preparar, nos desligar da terra. Meus amados, nós temos um versículo, uma palavra do Senhor Jesus que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos isso. Isso não é teoria, isso é prática. O Senhor abrindo portas imagináveis diante de nós para nos sustentar. Imagináveis. Irmãos que largaram tudo, estão na presença do Senhor, e o Senhor tem sustentado, nada tem faltado. Nada tem faltado. Podemos dizer, meus amados, Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Louvado seja o Senhor. Queridos, vamos avançar na palavra do Senhor. Oséias 4:6.
Esta passagem já foi trazida aqui diversas vezes, mas nós precisamos sempre trazer novamente para relembrar. Oséias 4, versículo 6. Diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas conhecimento do que, meus amados? Da palavra do Senhor. Os sacerdotes naquele tempo, eles tinham a missão de levar ao povo aquilo que eram as ordenanças do Senhor. Então aqui, meus amados, o Senhor vai dizer: meu povo foi destruído por falta de conhecimento daquilo que são as normas, as regras, a palavra do Senhor. Queridos, é importante nós entendermos que se nós não nos atentarmos à palavra do Senhor, no dia do arrebatamento nós vamos ficar de fora. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas, meus amados, não é um conhecimento teórico, é prático. Quantas vezes nós lemos a palavra do Senhor, nós conhecemos a teoria, mas nós não executamos. Então nós precisamos aplicar aquilo que é a palavra do Senhor. Continuando. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meus amados, vejam a repreensão do Senhor aqui. Vejam que palavras duras o Senhor está dizendo, meus amados, para aqueles que não estão atentos, aqueles que têm missão nesta hora de levar a palavra do Senhor e não o fazem. Ou então, meus amados, quando levam a palavra do Senhor, levam ela de uma forma maquiada. E no livro de Apocalipse 22:15, tem um texto interessante que diz: de fora ficarão os cães. Cães eram judeus que burlavam a palavra do Senhor. É aqueles que usavam a palavra do Senhor em benefício próprio. Hoje nós estamos vendo esse evangelho. O evangelho onde quem está à frente são cães. Cães. São aqueles que estão adulterando a palavra do Senhor em benefício próprio. Pregando coisas da terra, mas não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Tanto é que o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 17, o Senhor Jesus, ele ora pelas nossas vidas, ele diz: Pai, guarda-os do mal. Não quero que os tires do mundo, mas guarda-os do mal. O Senhor Jesus orando pelas nossas vidas. João 17. Então, meus amados, é necessário que hajam lutas, até para provar o nosso coração. Muitas vezes, tem vários irmãos que estão passando por vários desertos nessa vida. Mas é aí, meus amados, no deserto que o nosso coração ele é provado. Onde está o meu coração? Para onde o meu coração se inclina? Esse é o tempo da provação. Então, meus amados, nós precisamos entender que eu preciso buscar o Senhor todos os dias, ter o meu coração voltado para Ele. Ele está à frente, sustentando todas as coisas. Um dia um servo do Senhor disse aqui desse altar, ele falou: cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. Então, meus amados, nós precisamos cuidar das coisas do Senhor. Vamos cuidar das coisas do Senhor. Ele cuida das nossas. Amém? Glória a Jesus. Meus amados, vamos para Isaías 1:3. Isaías 1:3. Vejam, meus amados, o que a palavra do Senhor vai nos dizer. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Meus amados, a comparação que o Senhor faz aqui, Ele diz que um animal irracional, no caso usando aqui o boi e o jumento, tem mais entendimento do que o povo do Senhor. Misericórdia, misericórdia. Assim é a vida do homem que deixa o Senhor.
É bem claro, meus amados, aquele que deixa o Senhor compara desta forma. É assim. O Senhor faz uma comparação dizendo que o boi e o jumento têm mais entendimento. Tem mais entendimento. Então, queridos, por isso nós precisamos firmar a nossa vida no Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Depois, meus amados, nós vamos abordar um ponto que vai falar a respeito da apostasia. Que nós estamos no tempo da apostasia agora. Mas, meus amados, um pouco do desvio da verdade já se torna mentira. Às vezes nós achamos que o desvio da verdade é algo muito grande. Por exemplo, eu saio do evangelho e vou para o espiritismo, esse é o desvio da verdade. Não. O desvio da verdade acontece dentro da igreja e pode acontecer conosco aqui se o meu coração não estiver totalmente no Senhor. Um passo, a inclinação de um passo, eu estou na apostasia. Por isso que o Senhor diz, não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. Meus amados, um dia lá no Rio Grande do Sul, o pastor Wilson, foi a melhor definição que eu ouvi, a respeito de não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E ele diz, é como você andar no meio fio, aquele meio fio de calçada. É como você andar em cima do meio fio, um passo atrás do outro, e se você der um passo para o lado, você está fora. Muito sábia a colocação do pastor Wilson. É um passo, e nós estamos fora da presença do Senhor. Meus amados, por isso, nós não podemos em nenhum momento nos desviar do olhar. Lembrem de Pedro, meus amados, quando Pedro sai do barco, ele anda em direção ao Senhor Jesus. Enquanto ele estava com os olhos voltados para o Senhor, ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele começa a reparar no vento, nas ondas. Aí ele começa a afundar. Esse é o perigo, meus amados, nesta hora. Nós temos toda a oportunidade de olhar para o Senhor Jesus em todo o tempo. Mas se eu olhar para o vento e para as ondas que estão aí fora, as lutas, as dificuldades, os problemas, eu começo a afundar. Nós não podemos desviar o nosso olhar, o nosso foco deve estar no Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, olhando, focando para o Senhor Jesus. Naquela cruz, meus amados, naquela cruz. Todo o tempo olhando para aquela cruz. Amém? Aquela cruz. O velho madeiro, onde o Senhor Jesus derramou toda a sua vida pelas nossas vidas. Esse deve ser o nosso olhar, em todo o tempo. Não desviar o nosso olhar. A Bíblia diz, meus amados, olhai para o alto. Alto. O Senhor Jesus vai vir do alto. Então, meus amados, nós precisamos olhar para o alto, falando espiritualmente aqui, olhar para o céu. Olhar para o tempo. Meus amados, entendendo que o tempo é chegado, o tempo de nós irmos para casa é chegado. Então eu preciso concentrar o meu olhar para o alto. Cantares 2,15. Aqui nós vamos abordar, meus amados, vamos verificar que há muitas coisas que nós precisamos remover da nossa vida. Cantares 2,15 diz: apanhem para nós as raposas, as raposinhas, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas ou estão em flor. Meus amados, para nós entendermos melhor essa passagem, em Israel, constantemente, as vinhas, elas eram atacadas por raposas, constantemente. Mas havia, meus amados, as raposinhas, os filhotes das raposas, elas ficavam escondidas por entre as vinhas. E por elas serem filhotes pequenos, dificilmente você enxergava. A raposa maior você enxergava, tirava, ou ela até saía correndo, mas tinha os filhotes. Meus amados, muitas vezes nós já eliminamos da nossa vida os grandes pecados. A mentira, a fofoca, a maneira de falar, a maneira de agir, pornografia, deixamos tudo isso de lado. Mas muitas vezes no nosso coração nós temos as raposinhas estabelecidas, que são aqueles pecados quase que imperceptíveis. São aqueles pequenos detalhezinhos que estão lá no cantinho do nosso coração. E aqui, meus amados, a palavra do Senhor, no livro de Cantares, vai falar exatamente do casamento do Senhor Jesus com a igreja.
Aqui fala o relacionamento de Jesus com a igreja. E a igreja, esse versículo 15, são que muitas vezes nós carregamos durante anos. Por exemplo, a não liberação de perdão para alguém. É uma raposinha. Está lá no canto do nosso coração. E nós deixamos aquilo muitas vezes durante anos e anos. Nós não conseguimos liberar perdão. Mas isso, meus amados, vai trazer sérias consequências. Isso vai impedir o agir do Senhor. Vai impedir, meus amados, que haja o fruto. Vai impedir que haja o sacrifício do Senhor Jesus. Vai impedir que haja a ação do vinho do Espírito Santo. Então, meus amados, nós precisamos, nesta hora, não tem problema, nós vamos continuar aqui. Está sendo gravado, né? Amém. Meus amados, nós perdemos a transmissão. Tem um trator aí fora que estava com problema. Ele estava encostando na rede de internet. Então acabou arrebentando agora. Mas nós vamos continuar o culto. Continua aqui para nós, amém? Então, meus amados, não tem suco que fala do Espírito Santo. Então, meus amados, perde-se a alegria. Mas o que o Senhor quer falar conosco nesta hora? Que nós precisamos eliminar isso da nossa vida. Nós precisamos retirar isso. Meus amados, vamos deixar os irmãos, apenas quem precisa fazer o concerto. Amém? Nós vamos prestar atenção aqui na palavra do Senhor. Então, meus amados, nós precisamos deixar de lado nesta hora tudo aquilo que nos atrapalha na presença do Senhor. Tudo. E são muitas coisas, meus amados, que nos atrapalham na presença do Senhor. Muitas coisas. A Bíblia diz, meus amados, se eu não liberar perdão, eu também não recebo o perdão do Senhor. Por isso é importante que nós venhamos deixar de lado absolutamente tudo aquilo que impede de eu receber a visitação do Senhor. Amém? Meus amados, vamos para Eclesiastes 3:4. Eclesiastes 3, versículo 4. Vejam que a palavra do Senhor vai dizer aqui, meus amados. Eclesiastes 3, ele vai falar a respeito do tempo, que há tempo para todas as coisas. Mas no versículo 4 vai dizer: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Meus amados, vejam só, a Bíblia ela dá duas opções: tempo de chorar e tempo de rir. Dentro dessas duas opções, qual é o nosso tempo agora? De chorar ou de rir? Chorar. É tempo de chorar. É tempo de prantear ou tempo de dançar? Prantear. Meus amados, nós estamos num tempo, às vésperas do arrebatamento da igreja. Não é tempo, meus amados, de nós estarmos com o nosso coração nas coisas desta terra. É tempo de chorar. É tempo de lamentar. É tempo de lamentar. Há uma situação muito difícil no Evangelho. Então é tempo de chorar na presença do Senhor. Pelas nossas vidas primeiramente, mas também pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que estão dentro de denominações que não têm compromisso com Deus. Precisamos lamentar, meus amados, precisamos sentir uma tristeza no coração nesta hora. Não é tempo, meus amados, de rir, é tempo de chorar e prantear na presença do Senhor. Jeremias 9:17. Jeremias 9:17. Versículos 17 e 18. Diz assim, versículo 17: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Eu vou pedir para o diácono Bruno mudar para outra versão. Que versão é essa? King James. Diz assim: assim diz o Eterno dos Exércitos: considerai e chamai as mulheres pagas para chorar, para que venham depressa. Trazei as mulheres mais sensíveis e hábeis desta arte. Também João Ferreira de Almeida. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Considerai e chamai as carpideiras para que venham, e mandai procurar mulheres hábeis para que venham também. Meus amados, vamos para o versículo 18 na versão NVI. Venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram pelas nossas pálpebras. Meus amados, quem eram estas mulheres chamadas de pranteadoras, mulheres profissionais, ou também mulheres chamadas carpideiras? Queridos, naquele tempo, haviam mulheres que elas choravam por aqueles que não eram seus entes queridos. Então, quando tinha um funeral, essas mulheres eram chamadas pela família para chorar por aquele morto, para que as demais pessoas que estavam ali estivessem tão sensíveis e que também chorassem. Elas, vejam só, meus amados, não eram seus parentes, e elas verdadeiramente choravam. Elas eram muito sensíveis, elas choravam, mas elas choravam por aquele que não era o seu morto. Meus amados, o Senhor, nesta hora, Ele tem chamado as nossas vidas para chorar e para prantear na presença do Senhor, para derramar lágrimas. Meus amados, nós estamos vendo o evangelho que aí fora está morto espiritualmente. Então, meus amados, nós estamos chorando para que o Senhor possa operar, e para que através do nosso choro muitos sejam atingidos também, para que ainda haja tempo do arrependimento, para que possam corrigir a sua vida na presença do Senhor. Então o Senhor está dizendo: chamem as pranteadoras, ou chamem as carpideiras, chamem. O Senhor tem chamado as nossas vidas, nós somos essas carpideiras, nós somos essas pranteadoras, que estamos chorando na presença do Senhor, por aquilo, meus amados, que nós, um dia, onde nós estávamos, nós um dia estávamos lá. Nós podemos até dizer aqui, meus amados, nós enchendo o nosso coração, por exemplo, de orgulho, mas isso não é problema meu, não é verdade? Talvez alguns pensem assim, mas isso não é problema meu. Se as pessoas lá fora estão longe de Deus, não é problema meu. Mas o Senhor diz: chamem as carpideiras, para que elas venham chorar. O Senhor tem convocado as nossas vidas para chorar nesta hora, meus amados. Pessoas que verdadeiramente, meus amados, mesmo nós olhando, nós podemos pensar assim, mas o problema não é meu, amém? Mas o Senhor tem nos convocado para chorar, para lamentar, nos tem chamado nessa hora para colocar a vida na presença do Senhor, dessas pessoas, deste evangelho, para chorar. O Senhor tem dizendo: chora, é tempo de chorar, meus amados, é tempo de lamentar, é tempo de lamentar. Meus amados, nós não falamos isso com alegria em nosso coração, é com tristeza que nós falamos isso, porque as pessoas estão longe da presença do Senhor, longe do Senhor. Há um pequeno povo, meus amados, um pequeno povo que está se importando nesta hora, um pequeno povo que está colocando a vida na presença do Senhor, um pequeno povo que tem compromisso com o céu, um pequeno povo, não é um grande povo não, é um pequeno povo, amém? Mas o Senhor tem convocado nesta hora, meus amados, as nossas vidas, para nós chorarmos. Mas, meus amados, quero trazer um outro ponto aqui. Aconteceu no ministério, aconteceu com o Senhor Jesus no seu ministério. Vejam só, meus amados, Mateus 8:20. Percebam bem, meus amados, o que eles fizeram com o Filho de Deus. Vejam só o que o Senhor Jesus vai dizer no versículo 20. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas ou covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar ou reclinar a cabeça. O Senhor Jesus estava falando aqui, meus amados, exatamente da situação do coração do homem. Isso aqui é um retrato do coração do homem. A Bíblia diz: as raposas têm seus covis. Nós falamos há pouco das raposas. Ou seja, no coração do homem tem lugar para a raposa, ou seja, para o pecado.
Tem lugar, meus amados, para as aves do céu. Aqui as aves do céu, apenas abrindo parênteses, aves do céu aqui, neste exemplo, fala dos espíritos malignos que operam no homem. Então dentro do coração do homem tem lugar, tem espaço para o pecado, tem espaço para outros espíritos que não é o Espírito Santo, mas o que diz a palavra? Mas o Filho do homem não tem onde reclinar ou repousar a cabeça. Não há espaço no coração do homem para o Filho de Deus. Não há espaço. Isso aqui é um retrato, meus amados, de 2000 anos, e podemos ver nos nossos dias que nada mudou, porque o coração do homem está assim. É o coração cheio de soberba, cheio de vaidade, cheio de preocupações desta terra, cheio de outros altares. Nós falamos esses dias que os altares, muitas vezes nós achamos que os altares são grandes altares físicos. Os altares estão dentro do coração do homem. A partir do momento em que alguém ama mais o esposo ou a esposa do que a Deus, é um altar colocado. A partir do momento que ele ama mais o dinheiro do que o Senhor, é um altar colocado. A partir do momento que ele não obedece uma ordenança do Senhor, é um altar colocado. Por isso que a palavra diz que as raposas têm espaço no coração do homem, o pecado tem espaço, os espíritos malignos têm espaço, mas o Senhor não tem. Perceba a tristeza, meu irmão, do Senhor Jesus quando Ele diz isso. Tudo tem espaço, menos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não tem espaço no coração do homem nesta hora. Que o Senhor tenha misericórdia. Meus amados, vamos avançar um pouco. Vamos para 2 Tessalonicenses 2:3. Aqui, meus amados, vamos falar exatamente da apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Meus amados, nós sabemos que logo após o arrebatamento da igreja, a terra toda estará sob o domínio do anticristo. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Alguém dos amados aqui? Amém. Acontece o arrebatamento, o anticristo, ele assume o governo na terra. E o que nos importa aqui nesta palavra? A palavra diz que antes daquele dia, antes do anticristo assumir, ou seja, antes do arrebatamento, virá a apostasia. E meus amados, nós estamos justamente no tempo da apostasia. Então Paulo, ele escreve esta carta há 2000 anos, alertando a igreja, porque naquele tempo, meus amados, havia uma preocupação muito grande, que a volta do Senhor Jesus seria naquele tempo. Eles estavam preocupados que Jesus viria imediatamente. Então Paulo, ele escreve para a igreja, dizendo que era necessário que primeiro viria a apostasia. E meus amados, a apostasia chegou, ela está em nossos dias. Queridos, o que é apostasia? É o desvio da verdade bíblica. Por mais sutil que ela seja, sendo um desvio da verdade, você saiu fora da palavra do Senhor, é apostasia. Por isso que nós falamos antes, nós precisamos tomar um cuidado, nós que estamos aqui, todos os dias buscando o Senhor, tendo compromisso com a palavra do Senhor, orando 3 vezes por dia, lendo a palavra 3 vezes por dia, nós precisamos tomar um cuidado, para nós não sairmos fora da palavra do Senhor, porque se eu sair fora só um pouco, eu entro na apostasia, eu estou na apostasia, porque é o desvio da verdade. Por isso eu preciso tomar todo o cuidado. Então Paulo, ele alerta a igreja a respeito desse tempo. E para nós é importante, querido, nós entendermos que nós não podemos desviar o nosso coração em nenhum momento, porque a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Quantas vezes, meus amados, nós vimos pessoas que têm um profundo conhecimento bíblico, mas estão na apostasia. Queridos, na apostasia, o Espírito Santo não governa, é o homem que tem o governo. Então, por mais conhecimento que a pessoa tenha da palavra do Senhor,
se ela não permitir que o governo seja do Espírito Santo, ela está na apostasia. Por isso nós precisamos tomar todo o cuidado nesta hora. Amém, queridos? Meus amados, vamos para Jeremias 2. Vamos trazer aqui alguns versículos. Alguns versículos no capítulo 2. Nós vamos ficar apenas no capítulo 2, mas alguns versículos. 2:7. Jeremias 2:7. Mostrando aos amados a tristeza de Deus. Queridos, podemos verificar o Senhor contemplando hoje o seu povo, que deveria ser o seu povo, mas está longe dos seus caminhos. Então, Jeremias 2, versículo 7. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Meus amados, o Senhor deu o melhor para ali o povo de Israel. Há uma passagem da palavra do Senhor que diz que o Senhor coloca eles numa terra que eles não produziram, que eles não plantaram, poços que eles não cavaram. Ou seja, eles entraram numa terra onde tudo estava pronto. Mas a Bíblia diz aqui: vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Vamos para o versículo 11. Vejam só, meus amados, aqui. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória, a glória do Senhor, por deuses inúteis. Vejam só, meus amados, alguma nação já trocou os seus deuses? Então por que o coração do homem ele se desvia do Senhor nesta hora? Por que o coração do homem tão facilmente deixa o Senhor? Facilmente deixa o Senhor, entra por um outro caminho. Vamos para o versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Meus amados, é quando o coração do homem, ele quer buscar coisas para esta terra aqui. Ele deixa o Senhor, que é o rio das águas vivas. O Senhor Jesus um dia, numa festa, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele é a fonte das águas. Está tudo nele. Mas o que o coração do homem prefere? Assim como nós lemos aqui: cavaram outra cisterna. Ou seja, é o homem interessado nas coisas da terra, cavando cisternas, cavando terra, tirando terra, coisas desta vida aqui. Mas o que diz a palavra? São cisternas rachadas que não retêm água, ou seja, não tem resultado nenhum. Vamos para o versículo 21. Diz: eu a plantei como uma videira seleta, ou seja, separada, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos Balaíns? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca, que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Até aqui. Vejam só, meus amados, é o coração do homem inclinado às coisas desta vida aqui. E olha a terrível comparação que o Senhor faz.
para aqueles que nesta hora estão correndo atrás dos seus interesses, estão deixando o Senhor de lado. Meus amados, correndo, como diz a palavra aqui, quase no finalzinho ali no versículo 24, quando ele diz, farejando o vento em seu desejo. É quando o coração do homem, meus amados, ele vai exatamente na direção do vento. Se o vento vai para cá, o homem vai para esse lado. Se muda a direção do vento, o coração do homem também muda. É o homem indo atrás dos seus interesses. Esse é o coração do homem nesta hora. Meus amados, vamos entrar em outros assuntos aqui. Falamos bastante já a respeito da tristeza de Deus, da forma como Deus vê a situação, como está. E nós olhamos para tudo isso que foi trazido até agora, e nós vemos claramente que aí fora está assim, desta forma. O homem está dentro da igreja, mas não quer compromisso com Deus. Ele quer os benefícios da eternidade, mas ele não quer buscar, não quer entregar o coração para alcançar esses benefícios. Mas vamos ver aqui o que a palavra diz a respeito disso. João 14, 21. João 14, 21, vai dizer, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Vejam só, meus amados, como é que eu posso amar o Senhor? Obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a sua preciosa palavra. Eu não preciso inventar nada, meus amados. Eu só preciso obedecer o que está aqui, na palavra do Senhor. Amém? João 4,34. Vamos voltar um pouco em João. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vejam, meus amados, fazer a vontade do Senhor. Então Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade do Senhor. Nós fazermos a vontade do Senhor em todo o tempo. Fazer a vontade do Senhor. Percebam bem, meus amados, que isso é tão importante. Quando Jesus estava para ser ali na véspera, quando ele ora ao Pai, Pai, se possível, passe de mim este cálice. O que Jesus diz? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então por que nesta hora, meus amados, se o próprio Senhor Jesus, ele se submete à vontade do Pai, por que seria diferente com nós? Nós também precisamos nos submeter à vontade do Senhor, em todo o tempo. Meus amados, muitas vezes nós oramos ao Senhor por determinadas coisas desta terra aqui, e nós pedimos, Senhor eu quero, mas Senhor eu quero, e nós não falamos, Senhor, se for da tua vontade. Então nós precisamos nos submeter, meus amados, àquilo que é a vontade do Senhor nesta hora, para as nossas vidas. Muitas vezes nós não temos aquilo que gostaríamos, mas nós temos o suficiente que Deus nos dá. É o suficiente, meus amados, para nós vivermos aqui, e nós não corrompermos o nosso coração, nós não desviarmos o nosso coração da sua presença, nós alcançarmos a eternidade. Muitas vezes os amados oram, e a própria palavra diz, muitas vezes nós oramos e não alcançamos, porque nós pedimos mal. Nós pedimos aquilo que não está no centro da vontade do Senhor. Quando o Senhor Jesus diz que nós devemos, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou buscando as coisas em seu nome, quando Ele diz, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Nós precisamos entender, meus irmãos, quando Jesus diz, em meu nome, quer dizer, no centro da vontade do Senhor. Não é tudo o que nós queremos, mas é tudo aquilo que está no centro da vontade de Deus. Ele concede. Amém, queridos? E meus amados, o que é a obra? Aqui no final nós lemos no versículo, concluir a sua obra. Vamos para João 6,29. Muitas vezes as pessoas entendem que fazer a obra do Senhor, meus amados, é cumprir missões, é viajar, são tantas coisas,
mas esquecem disso aqui. Versículo 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Glória a Jesus. Então a obra de Deus, ela começa aqui, no coração de cada um de nós. Quando o nosso coração, ele verdadeiramente estiver preparado, aí sim, eu terei condições de ir lá fora, evangelizar, aí sim eu terei condições de cumprir missões, aí sim, uma obra um pouco maior, podemos assim dizer. Mas a obra do Senhor começa aqui, no nosso coração primeiramente. Que valor que tem, meus amados, eu sair para evangelizar ali fora, por exemplo, e não viver aquilo que eu estou dizendo, que eu estou pregando? Que valor que tem isso? Que valor que tem, meus amados, viajar para um outro país, fazer missões, mas na realidade não viver aquilo que estou falando? Que valor que tem? Então, primeiramente, a obra do Senhor, ela começa no nosso coração. Amém? Tiago 2,5. Queridos, já estamos encerrando a mensagem. Amém? Tiago 2,5. Vejam só o que a palavra do Senhor vai dizer. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Vejam só, mas eu vou repetir. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? A palavra do Senhor Jesus diz, o Senhor Jesus falando, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Meus amados, o rico não é apenas aquele que tem grandes posses. Muitas vezes tem irmãos que não têm posses, mas eles têm outra riqueza no coração que não é o Senhor, que pode ser um pai, pode ser a mãe, pode ser os filhos, outra riqueza. Mas, meus amados, nós precisamos, aos olhos do Senhor, entregar tudo isso na presença do Senhor, deixar diante do Senhor, e nós precisamos estar rico daquilo que são as coisas de Deus. Meus amados, o Senhor me fez lembrar, agora não estava previsto, vamos para Apocalipse, no livro de Apocalipse, falando de Laodiceia, Apocalipse 3:16. Laodiceia, meus amados, é a igreja desta hora, é a última igreja. Quando nós lemos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós vamos ver que falam a respeito de 7 igrejas, são as 7 igrejas ao longo de 2000 anos, são 7 características dentro do período da ação do Espírito Santo, e Laodiceia é a última igreja apontando para os nossos dias. Mas vejam só o que ela vai dizer no versículo 16: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vejam que palavra dura do Senhor Jesus. Versículo 17, você diz, é a igreja desta hora, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Agora veja o que o Senhor diz para a mesma igreja. A igreja diz que ela é rica, mas o Senhor diz, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O Senhor olha para este evangelho moderno, para esta igreja moderna, e Ele diz que ela é miserável, é digno de compaixão, ou seja, sem a graça do Senhor. Ela é pobre, ela é cega e ela está nu, ou seja, sem as vestes espirituais. Esta é a situação da igreja desta hora. Mas o que o Senhor Jesus diz também no versículo 18? Dou-te este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Meus amados, como eu posso comprar? Se nós aqui estamos dizendo, se nós aqui estamos justamente combatendo o profano evangelho, por que a palavra do Senhor vai dizer aqui, compre de mim ouro refinado? De que forma? O que é esse comprar? Meus amados, o comprar é uma relação de troca.
Ou seja, o Senhor está dizendo: entrega o teu coração para mim e eu vou te tornar rico. Ou seja, as riquezas da eternidade. Não é o rico para esta vida, é rico para entrarmos no reino dos céus. É a candeia cheia do óleo, é a botija cheia de óleo. É dessa riqueza que nós precisamos nesta hora. Então o Senhor está dizendo aqui: entrega o teu coração como ele está. Não importa, meus amados, como o nosso coração está nesta hora. Precisamos lembrar que o Senhor Jesus, Ele não veio para os bons. O médico não é para quem está são, é para o doente. O Senhor Jesus morre naquela cruz pelo pecador que somos nós, os mais miseráveis pecadores. O bom não precisa, meus amados, do Senhor Jesus. Mas nós precisamos todos os dias. Nós glorificamos ao Senhor, que nós precisamos do Senhor todos os dias. Muitos de nós estão sendo taxados de loucos nesta hora, porque estão orando 3 vezes ao dia, estão jejuando 3 vezes por semana, estão lendo a palavra. Muitas vezes, os amados irmãos permanecem horas e horas em oração e leitura da palavra, sendo taxados de loucos. Mas não importa, não importa. Se é desta forma, meus amados, sendo taxados de loucos, nós vamos entrar no céu, glória a Deus. O que importa é entrar no céu. É isso que nos importa nesta hora, é entrar no arrebatamento. O que importa é ir para a casa não é aqui. Em Filipenses 3:20 diz que a nossa pátria está nos céus. Então, meus amados, se a nossa pátria está nos céus, nós precisamos estar com o coração voltado para esta pátria. Diz mais, meus amados, depois de rico, onde nós paramos de ler: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez, e compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Meus amados, compre as vestes, elas já foram pagas na cruz do Calvário pelas nossas vidas, as vestes da salvação. Então o Senhor está dizendo: entrega o teu coração e eu vou te dar vestes. O Senhor está dizendo: entrega o teu coração e eu vou te dar colírio. Ou seja, o Senhor vai tirar escamas, assim como Ele tirou de Paulo, para que ele pudesse compreender o caminho que ele estava andando. Foi necessário aquele processo na vida de Paulo. Paulo fica cego durante 3 dias. Quando Ananias ora, como que escamas caíram, e tudo ficou claro diante dele. Ele, que era um perseguidor da igreja, 3 dias depois era um servo transformado na presença do Senhor, pela ação do Espírito Santo. Então nós precisamos, meus amados, nesta hora, ter a visão espiritual transformada pelo Espírito Santo. Enxergar com os olhos espirituais, não com os olhos da terra, os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Louvado seja o Senhor. Queridos, para encerrar, vamos para Lucas 16. Lucas 16, versículo 19. Falar a respeito do rico e de Lázaro. Lucas 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora, deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este, Lázaro, ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Meus amados, aqui a palavra do Senhor, ela vai trazer a diferença entre aquele que tem suas riquezas na terra e aquele que tem as suas riquezas em Deus. Lázaro, ele era pobre aqui na terra, pobre, cheio de feridas, e a Bíblia diz que até mesmo os cães vinham lamber as suas feridas. O Lázaro, ele ansiava tão somente comer, meus amados, aquilo que caía da mesa ali do rico. Mas chega um dia, meus amados, que os dois passam pelo mesmo caminho, ou seja, os dois são tirados desta terra aqui. E agora, meus amados, qual será o destino dos dois?
a nossa vida, nós precisamos entender, queridos, se nós não entrarmos no arrebatamento, se o Senhor não nos levar antes, a qualquer hora minha vida pode ser ceifada desta vida aqui, amém? A qualquer instante. Então, meus amados, eu preciso estar preparado ou para o arrebatamento, ou então para que, se o Senhor determinar que a minha vida seja tirada agora, para qual eternidade eu vou? Vamos continuar a leitura, meus amados, nós vamos entender. Versículo 23. Versículo 23 diz: no Hades, só trazendo um aspecto aqui, meus amados, Hades, a palavra Hades quer dizer inferno, amém? No Hades, onde estava sendo atormentado, falando aqui de Lázaro, ele olhou falando aqui a respeito do rico, amém? Do rico. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, meus amados, o rico foi para o Hades, mas Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. Glória a Jesus. Então, quem tem a sua riqueza em Deus, nesta terra, está vivendo aqui, passa os seus dias aqui, precisa trabalhar, precisa pagar os impostos, precisa se alimentar, mas o coração não está aqui, o coração está em Deus, vai para junto de Abraão, no seio de Abraão. Agora, aquele que tem o seu coração aqui, como nós já lemos, vai para o Hades. Versículo 24. Então chamou-o: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Vejam só, meus irmãos, a própria Bíblia diz que há fogo no Hades, e muitos dizem que não há fogo lá. Só aqui está bem claro, meus irmãos, o que tem lá, amém? A Bíblia é bem clara: inferno, meus irmãos, é fogo. Versículo 25. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, o coração do homem está assim. Meus amados, quantas vezes nós temos presenciado grandes milagres do Senhor, e as pessoas que receberam o milagre, deixam o Senhor. Certa vez, 10 leprosos foram até o Senhor Jesus, clamando: Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor curou os 10, apenas um voltou para glorificar o Senhor. Mas esse um que voltou, o Senhor Jesus diz: a tua fé te salvou. Só para ele, o Senhor Jesus diz: a tua fé te salvou. Só ele. Então, meus amados, quantas e quantas vezes nós temos visto isso? Queridos, eu presenciei lá no Rio Grande do Sul. Havia uma senhora, e a senhora, uma jovem senhora com seu esposo, chegaram na igreja, e pouco tempo depois que eles começaram a congregar, foi diagnosticado que ela tinha câncer, e era necessário a remoção de uma das mamas, era necessário. Então, diagnosticado com câncer, os médicos já tinham determinado que era necessário remover, porque não tinha o que fazer.
Meus amados, a igreja começou um período de oração. Todos os dias, de madrugada, a igreja estava reunida na igreja, orando ao Senhor, jejuando, buscando, intercedendo ao Senhor. Meus amados, no dia, ou um dia antes, esta senhora, no dia do procedimento cirúrgico, esta senhora fez um novo exame. E meus amados, ali o Senhor operou um grande milagre. Não tinha mais nada, nada mais tinha. O Senhor concedeu uma vitória, o Senhor concedeu uma grande bênção. Mas meus amados, o que deixou muito triste é que pouco tempo depois, este casal saiu da igreja, voltou para o mundo, longe do Senhor. Meus amados, as pessoas estão assim, chegam com dificuldade na presença do Senhor, o Senhor opera, mas depois deixam o Senhor. Por isso, meus amados, o assunto de hoje é isso: o meu povo não conhece, o meu povo não entende. Vejam a reclamação do Senhor, o Senhor dizendo: o meu povo não conhece, não entende, a ponto do Senhor comparar até mesmo ao boi e ao jumento, dizendo que eles têm mais conhecimento que o povo de Deus. Então, queridos, para nós encerrarmos a mensagem, para que nós possamos ter o nosso coração no Senhor em todo o tempo, nos preparando, queridos, Jesus está voltando. Queridos, que nosso coração não se desvie em nenhum momento para a direita e nem para a esquerda, que nós não venhamos entrar na apostasia, mas buscar o Senhor em todo o tempo, em todo o momento. Amém? Que o Senhor seja glorificado todos os dias na nossa vida. Queridos, convido a todos a estarmos em pé. Eu já convido também as irmãs para o louvor. Vamos orar ao Senhor nesta hora, colocar a nossa vida na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Pai, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós Te adoramos por mais um dia, Senhor Deus, na Tua presença. E Senhor Deus, nós já colocamos na Tua presença, ó Pai, este problema que aconteceu agora com a internet aqui na frente, Senhor. Nós clamamos, Senhor, para que nós possamos ter este sinal reestabelecido, Pai, para que os nossos amados irmãos que estão em casa, eles possam, Senhor Deus, ser alcançados com esta mensagem. Nós também oramos, Senhor Deus, pelo dia de amanhã, onde nós teremos o culto aqui, Senhor, e também teremos a transmissão via YouTube, Senhor, para que haja condição dos amados que estão esperando o culto, possam receber, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, guarda nesta hora cada um dos irmãos. Guarda, Senhor Deus, aqui na igreja, Senhor Deus, aqui em Campo Grande. Guarda também os amados irmãos que estão em casa, Senhor. Assim nós oramos, Te agradecemos por este dia, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, vamos encerrar cantando mais um louvor ao Senhor. Convido as irmãs para subir aqui. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar.